Então vamos começar mais um Café com Análise, Gaio. E agora com o evento natalino, a gente sempre faz algum comentário sobre o Natal e faz uma análise natalina, mas agora vamos inovar um pouquinho e vamos conversar sobre um filme muito interessante, porque, primeiro, ele não foca em milagres externos, né? Ele só trabalha com a ideia de milagres possíveis e internos, né? Que é o Natal de Costumes. É um filme muito interessante, baseado numa história real. E acho que aí a gente podia começar com a seguinte pergunta, Gaio. O que a gente pode falar sobre gostos e não gostos de filmes natalinos? O que eles normalmente simbolizam? O que eles trazem? Porque tem gente que gosta muito de filmes natalinos, se emociona, e tem gente que odeia essa temática. Da onde será que vem esse nosso sentimento em relação a esses filmes? Vamos cumprimentar nossos telespectadores, né? Estamos trazendo uma pauta que eu acho que ela é interessante. Por quê? Porque essa é a maior festa cristã, né? Que é o Natal. Gostando ou não gostando, estamos todos subjetivados por esta psicosfera natalina, podemos dizer assim, né? Ninguém é diferente, tem gente que adora filme, tem gente que não adora. Eu suponho que exista, Alexandre, uma correlação de não gostar do filme de Natal com não gostar também do Natal. Acho que talvez a correlação não seja muito pequena. Inclusive, tem até, eu andei pesquisando, tem um filme de animação chamado Grinch, que é uma criatura verde que odeia o Natal, né? Eu até vou procurar ver quando aparecer em algum lugar. Agora, este filme, ele é interessante. Por quê? Porque ele traz justamente uma questão de choque de culturas, né? Eu não pesquisei muito como é que é o Natal na Índia. Eles comemoram, mas eu acho que é tudo mais leve, não tem essa coisa da cristandade que nós ocidentais temos. E o filme, o que me chama a atenção é que eu entendo que existe uma falência simbólica na não preparação da família pela noiva que vem com o noivo indiano sem falar que ele era indiano, tampouco que estavam noivos, né? Então, tem uma dificuldade, assim, de que se fale das culturas, porque se isso fosse falado, acho que facilitaria uma flexibilidade de cada lado, né? E tem também algo que aparece no filme, que eu entendo que é algo de um ritualismo dos costumes, que é na Noruega, né? Mas também tem a ver com o luto do pai, né, que partiu, porque a cada momento aquela lembrança aparece numa comida que não foi feita, numa comida que tem que ser feita, num ritual, né? Então, eu acho que isso tudo fala de sentimentos e da importância que o Natal tem para a nossa cultura, e que as pessoas se encontram, e o maior presente, né, eu estou escrevendo sobre isso, trazendo a questão do presente de Natal, o presente em si como um significante que não é só do consumo, ele diz do afeto, né, do que cada um pode dar, e o afeto é aquilo que a gente pode se valer de Lacan, quando ele diz que amar é dar o que não se tem, porque se nós somos castrados e não somos completos, nós não vamos conseguir completar o outro, a gente vai dar o que é possível dar no campo imaginário do outro, né? Então, eu acho que são questões interessantes, assim, para a gente pensar, Alexandre, né? Gaio, vamos começar a desenvolver um pouquinho. O filme está na Netflix, né, Natal de Costumes. Sim. É um filme muito interessante, vale a pena mesmo. E vamos voltar para os milagres possíveis. Daí, com esse contato com vocês, tem a distinção entre a pulsão à repetição, que é um fenômeno inconsciente, que, na verdade, ele tem ele é de uma outra ordem, né? Ele não é da aprendizagem. E ali, Gaio, assim, para mim, fica muito nítido o autoritarismo, que é inconsciente, mas da imposição de desejos, ou seja, naquela repetição, eu não dou abertura para alguém completamente novo me mostrar outras possibilidades. E aí eu me fecho, e inclusive o luto, ele passa a ser a argumentação e a sustentação para mim justificar esse meu desejo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso também tem a ver com o Natal, né? Sem querer, muitas vezes a gente simplesmente está numa compulsão à repetição,
E aí, o que a psicanálise nos coloca é a necessidade dessa consciência, né, para a gente poder realmente aproveitar esse momento de uma forma mais significativa, né, Gaio? Acho que sim, acho que tu abordaste muito bem essa questão, Alexandre, porque vamos pensar naquela questão pontual que eu já citei, né? Não abrir mão de um quitute que era do pai falecido. Tu percebe que aí tem uma atuação em cima de algo que a palavra não está, porque se poderia falar do pai, poderia até se falar do que ele gostava, do que ele deixava de gostar, mas havia uma composição de flexibilidade para um novo integrante da família, né? E ele, por sua vez, sem dar spoiler, ele também quer dar o melhor dele da cultura. Então, aí tem uma cena lá que fica hilária, porque ele faz um jantar que não agrada a ninguém, né? Bom, mas não vamos dar spoiler do filme, porque depois acho que tem uma evolução interessante no final, que eu acho que diz de como esses confrontos demandam um entendimento, né? E que o afeto seja o mais importante, né? Que a presença afetiva seja o principal presente, né? Nesta comemoração. E fica claro também, né, Gaio, que a matriarca, né, ela se utiliza, então, dos ritos, né, dos costumes, mas, no fundo, para tentar lidar com os medos, as inseguranças dela, que, inclusive, ela deixa claro que era a própria tentativa de manter a família próxima, né? Então, ali, aquela repetição tinha uma forma de tentar manter o núcleo, né? E isso também é muito interessante. Mas aí eu acho que, e para mim esse é um grande insight do filme, Gaio, é que quando tudo isso sai, né, dessa repetição inconsciente, dessa pulsão, e passa para uma tomada de consciência, é o que vai possibilitar aí o ganho de qualidade, né? É o ganho de poder aprender com o outro, de poder curtir uma coisa nova, porque isso também é algo que fica muito implícito ali. A partir do momento que eu me fecho, eu não aprendo mais com o novo, eu não aprendo mais com o outro, né? Não há uma flexibilidade. E é bem interessante tu trazer o conceito de pulsão, porque o Natal é muito pulsional, né? Ele tem a simbologia, o visual, as cores, o Papai Noel, tudo isso mexe muito com a nossa criança interior na nossa cultura. Mas aí no filme, o que está faltando? É a pulsão de saber, de entendimento, de compreensão das diferenças culturais e de um exercício de flexibilidade que passaria por ter sido simbolizado antes o que cada um curte, o que cada um deixa de curtir, né? E ela, a noiva, ela fica numa saia justa porque ela tenta agradar a família e a ele, mas ela de uma certa maneira entrou nesse jogo, né? Porque ela não abriu que ele era noivo, que ele era indiano, e vice-versa, não falou para ele como é que eram os hábitos, né? A elaboração, a ressignificação. Vamos pensar assim, ó, se as famílias conseguissem ao longo do ano falar, ressignificar, elaborar suas tristezas, seus lutos, o Natal poderia ser mais alegre, né? Onde o consumo seria mais prazeroso. Porque é um momento, sim, da gente lembrar dos que partiram, mas para quem perdeu o ente querido recentemente, claro que é mais difícil. É o momento do acolhimento, é o momento que ainda aquela coisa mais do hábito se faz presente, é necessária, né? Existe uma necessidade disso, mas tudo isso tem que ser falado, né? Seguimos apostando sempre na palavra, né? E aí a gente consegue sair da repetição inconsciente para uma tomada de consciência qualificada, né? Aí a presença do outro me satisfaz, a presença do outro, eu interajo, né? Eu tenho esse processo, porque ali para mim, eu te diria, na verdade a vida, a escola imita a vida, né? A vida é um processo permanentemente de aprendizagem, né? A escola, ela tenta fazer isso de uma forma muito restrita, mas é também uma repetição. E quando a gente se fecha nos costumes, né, e quando a gente se fecha nesse modo operandi, que na verdade é puramente inconsciente, a gente perde o aqui e agora, né? A gente perde esse contato, e a gente perde esse milagre de aprender com o outro, né? De poder ser feliz com o outro, né? Porque me parece, assim, exemplificando, seria natural que uma alimentação para quem está no gelo, né,
fosse, no mínimo, estranha e repulsiva para alguém que, num clima quente, num clima... Claro. É óbvio que isso teria um problema de adaptação grande ali, até que isso pudesse ter algum gosto, né? Mas é que isso ficou no não dito, né? Isso. Bom, eu acho que é uma grande lição para a gente pensar qual é o melhor que a gente pode dar, que a gente não precisa sacrificar os costumes, mas que eles possam ser trocados, adaptados, flexibilizados, né? E que, bom, com isso a gente possa trazer uma reflexão e desejar para todos que estão conosco aqui um Feliz Natal, né? E que aproveitem isso amor e paz. E que aproveitem isso de forma consciente, né, Gaio? Que esses momentos sejam momentos de aprendizagem contínua, permanente, né? Com o outro, com a interação do outro, com a necessidade do outro e o afeto que a gente precisa para sustentar essa própria existência, né, Gaio? Exato. Sem culpa também de ter uma mesa farta, no campo pagão, né? Mas que a gente possa ter também esse espírito natalino de solidariedade. Eu tenho feito uma campanha de dar água para as pessoas na rua, que as pessoas se doem um pouco, isso faz bem para a gente, né? Eu acho que é um presente que a gente dá, pensar bem da gente, no sentido de que a gente não é egoísta, que a gente é solidário com o outro. Então, Feliz Natal! Feliz Natal, Gaio!